Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço licença para adentrar na tua casa neste momento e pedir para que você, juntamente comigo, vamos elevar a Deus neste momento uma oração. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, Pai, e todos aqueles que estão ou que irão ouvir essa mensagem, Senhor, Pai, nós clamamos neste momento, Pai, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque mais um dia de vida o Senhor nos concede, Pai. Senhor, obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concede, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, Tu és, Senhor, o nosso sustento, Tu és a coluna da nossa casa, Pai. Senhor, e que o Senhor esteja, Pai, nos guardando, Senhor, zelando pela nossa vida, Pai, nos fortalecendo, Pai, no Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Ministra sobre nós essa manhã a Tua palavra, traz ela revelada aos nossos corações, Senhor, meu Deus. Ah, Paizinho, a Tua palavra ela é viva e mais eficaz que uma espada de 2 gumes que divide entre a alma e o Espírito. Penetra nos nossos corações, Senhor, e nos traz vida e vida em abundância, Senhor. Ah, Paizinho querido, e nesta manhã, onde essa mensagem chegar, que haja vida e vida em abundância, Senhor. Aqueles que estão tristes, que o Senhor venha trazer alegria. Aqueles que estão aprisionados e cativos, que o Senhor venha trazer libertação. Aqueles que estão doentes nos hospitais ou nos lares, que venham ser curados, Pai, porque onde a Tua palavra chega existe vida e vida em abundância, Senhor. Então nesta manhã fica conosco, Pai, toca, Senhor, e mostra o Seu amor pelas nossas vidas e ministra aos nossos corações no mais profundo a Tua palavra e a Tua mensagem nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos estar meditando, finalizando aí o capítulo de João, a partir do versículo 60, aonde o título é Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Pega a tua palavra aí, a tua Bíblia, e vamos estar aqui meditando juntamente comigo. No versículo 60 diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então aqui, não somente o povo judeu, mas os seus próprios discípulos, aqueles que estavam com ele ali, se escandalizaram das palavras que ele estava ali falando, profetizando. Então, até mesmo seus discípulos não estavam entendendo o propósito do que ele estava ministrando ali aos corações daquelas pessoas. Se o povo judeu estava se escandalizando, Jesus ali estava falando para os seus discípulos, porque ali até mesmo eles estavam se escandalizando com as palavras do Senhor. Eles não estavam entendendo ali, quando o Senhor Jesus diz ali, para que comessem a carne dele e bebessem do sangue dele, E ele diz ali que se eles vissem, ele, Filho do Homem, descendo, subindo como ele desceu do céu, como pão, como maná, que ali Jesus tinha falado ali nos versículos anteriores, que ele era o pão da vida e que eles deveriam comer da carne dele e beber do sangue dele. Eles não estavam entendendo, mas Jesus estava falando ali a nível espiritual, porque ali Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então Jesus estava falando ali algo espiritual e eles não estavam entendendo, E o Senhor dizendo ali que as palavras que ele estava dizendo ali
são espírito e vida, era algo para vivificar aqueles que estavam mortos espiritualmente, aqueles que há muitos anos não tinham comunhão com Deus, mas através dessas palavras que Jesus estava trazendo, estavam sendo vivificados, porque as palavras que o Senhor trazia eram espírito e vida, e são espírito e vida para nós hoje, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz e penetrante como uma espada de dois gumes. Amém? Lá no 64, mas há alguns de vós que não creem. Então aqui o Senhor estava falando que havia alguns que não estavam crendo, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de o entregar. Então Jesus estava falando ali para os seus discípulos, né? Aqueles que estavam crendo, aqueles que criam e o que haveria de o entregar, de o trair. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Então aqui o Senhor está dizendo que tudo acontece mediante a vontade do Pai, mediante a vontade de Deus, que as pessoas vêm até Ele. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele. Então aqui quer dizer que muitos dos discípulos que estavam com Ele já pararam de o seguir, já pararam de estar com Ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então aqui Jesus está falando, então outros discípulos se retiraram, e aqui o Senhor está falando para os 12, se eles também queriam se retirar dali. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro aqui, ele era um dos discípulos aqui, que verdadeiramente creu e realmente entendeu o propósito do Senhor Jesus. Entendeu que ali as palavras que o Senhor estava falando eram palavras de vida e vida eterna. Glória a Deus, aleluias. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aleluia. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Então aqui o Senhor Jesus estava se referindo a Judas. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Então aqui, nessa passagem, né, o Senhor está falando aqui com os seus discípulos mesmo, falando que aqui muitos não criam e muitos se retiraram e se escandalizaram com as palavras do Senhor Jesus. Mas os 12 permaneceram. E aqui Simão, ele testifica, né, que as palavras que o Senhor estava proferindo ali eram palavras de vida. Amém? E que ele realmente estava crendo, né? Ele realmente cria que o Senhor Jesus era o Cristo. Christos, do grego, do Novo Testamento, é o ungido. Então ali Pedro estava realmente crendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, crendo que Jesus realmente foi enviado de Deus, foi enviado do céu como maná, ou seja, como pão da vida, como o alimento ali, né, para aqueles que estavam famintos, né, e também a fonte de água da vida para aqueles que estavam sedentos. Glória a Deus. Então é isso que o Senhor Jesus é na nossa vida, é isso que a palavra do Senhor Jesus é, porque as palavras do Senhor são vida eterna para aqueles que creem. Amém? Para aqueles que creem, as palavras de Jesus são vida eterna. E ali como Pedro, ele creu e ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então é essa mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que nós só temos vida eterna através das palavras do Senhor. E todas as manhãs, nesses devocionais ao qual o Senhor tem trazido ao meu coração, eu sei que essas palavras, que essa mensagem, né,
Ela tem trazido vida onde ela tem chegado, porque não tem como a palavra de Deus não trazer vida, né? Porque as palavras do Senhor Jesus, elas são vida eterna. Elas vivificam aqueles que estão mortos espiritualmente. A palavra, ela traz vida. Aqueles que estão vivos carnalmente, mas estão mortos espiritualmente. A palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela vivifica nos nossos corações, porque o Espírito Santo do Senhor se faz presente através da palavra dele. E quando nós ministramos a palavra, quando nós meditamos na palavra, nós temos vida. A palavra, ela transforma. A palavra, ela muda. A palavra, ela traz alegria. A palavra, ela traz consolo. Oh, aleluia, glória a Deus. E que você nessa manhã seja vivificado através da palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Tenha um dia grandemente abençoado na presença desse Deus lindo, que nos concedeu mais um dia de vida. Amém. Tenha um dia grandemente abençoado. Lembre-se que você é especial para Deus, que Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém. Seja um evangelista. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser vivificadas através da palavra do Senhor. Amém? Lembre-se que você é muito especial para Deus. E amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.